Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria nós podemos nos reunir. Louvado seja o iniciar dessa campanha de Lucas 17, no versículo 5. Nos fala, o tema dessa campanha: acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando, amados irmãos, nos encontramos diante desse texto, quero convidar-vos para a leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse texto nos diz, a partir do versículo 1, diz assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor que lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diris a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me uma ceia e cinge-te, serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim vos fará vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado. Dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém? Pai, nesta noite estamos diante da Tua Palavra e pedimos a Ti, Senhor meu Deus, a graça. Pedimos a Ti, Senhor Deus, a sabedoria, a revelação. Meu Deus amado, que não venhamos falar de nós mesmos, mas aquilo que o Senhor tem, o Deus, separado para a Tua igreja, para o Teu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui neste lugar, nesta noite. Amém. Você pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma campanha que ela tende, amados irmãos, a nos ensinar acerca da fé, a nos apresentar, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mecanismos, louvado seja o nome do Senhor, os quais, amados irmãos, vem movendo o mundo em toda a sua existência por meio daqueles que têm crido. Porque o que seria de nós se não tivéssemos convivido com pessoas que tiveram fé? O que seríamos de nós? Qual seria a experiência nossa acerca da fé se não tivéssemos aprendido algo com alguém que experimentou a fé? Alguém experimentou a fé porque ouviu uma palavra de Deus, né? Como diz a palavra, que a fé ela vem através do ouvir, e o ouvir não é ouvir qualquer coisa, mas ouvir a palavra que vem da boca de Deus. Então a fé ela é gerada em nós. O escritor do livro de Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza ou a prova das coisas que nós não vemos. Se você pegar o livro de Hebreus, capítulo de número 11, você vai encontrar ali pelo menos 18 citações no livro de Hebreus, capítulo 11,
que vai falar a respeito de algum fato, a respeito de homens e personagens que vivenciaram grandes experiências pela fé. Mas por que eles vivenciaram tamanha experiência pela fé? Eles poderiam ter aberto mão daquilo, não precisavam ter vivenciado aquela experiência, mas eles acreditaram, eles tinham um propósito, eles criam naquele propósito, e por causa da crença que eles tinham, amados irmãos, porque eles estavam inclinados àquilo ali, eles vivenciaram tamanha experiência. E às vezes nós olhamos para nós e muitas das vezes achamos a gente tão pequenininho, incapaz. Muitas vezes a gente acha que nós não temos o suficiente. Mas quando, amados irmãos, nós olhamos, porque nesse texto aqui, por exemplo, Jesus está falando aqui, louvado seja o nome do Senhor, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ele está falando aqui, você vai dizer para aquele pé de amoreira, né? Desarraiga-te e planta-te no mar, e isso vai acontecer. Outra referência, ele vai dizer a montanha, e veja que independente se é o pé de amoreira ou se é a uma montanha, fazer tal coisa, amados irmãos, é algo impossível aos olhos humanos. Então, para a natureza humana comum, é impossível algumas coisas acontecerem. Como a gente falar assim, olha, vamos orar e o sol vai parar, né? É impossível. Mas Josué orando a Deus, e Deus fez com que a estrutura toda ficasse parada. Então vejamos, louvado seja o nome do Senhor, que toda experiência, louvado seja o nome do Senhor, toda experiência dentro das escrituras bíblicas, toda experiência de fé dentro da escritura, como, amados irmãos, elas aconteceram com pessoas que estavam olhando para aquilo ali, estavam crendo. Jesus falou assim, olha, os milagres seguirão aos que creem. Por que os milagres vão acontecer com aqueles que estão crendo? Porque eles estão inclinados para o milagre. Se a gente virar as costas para o milagre não acontece. Se a gente virar as costas para a bênção ela não é ministrada. Aqueles que vivem da experiência da incredulidade, aqueles que vivem a experiência da dúvida, eles não são abençoados, eles não conseguem experimentar o milagre através da sua fé. Quantas pessoas descrentes nós lidamos no dia a dia, e elas muitas vezes reclamam de tudo, reclamam até de Deus, reclamam que Deus não nos faz isso, que Deus não nos dá aquilo outro, e muitas das vezes, amados irmãos, elas não avançam na sua vida, porque, amados irmãos, elas não permitem a geração da fé, elas não permitem que a palavra entre em sua vida, elas não conseguem ouvir a palavra. Veja que gerar fé, irmão, a primeira coisa que você tem que aprender é ouvir a palavra. Por que Satanás não quer que as pessoas ouçam a palavra? Porque a palavra vai gerar fé. Então o diabo quer roubar a semente da palavra, não permitindo que as pessoas ouçam a palavra, porque quando a palavra entra, ela começa a entrar, e você o pensamento começa a ser trabalhado através daquela palavra, e aquilo vai entrando, a palavra vai entrando, e ela vai fazendo você refletir. Você vai fazer análise, não, isso aqui não está certo, isso daqui não está correto. Veja que quando Zaqueu estava em cima daquela árvore, porque ouvia falar que Jesus estava passando, e ele não tinha estatura para ver Jesus, porque era baixinho, mas ele subiu numa árvore e ele já tinha ouvido falar. Veja que só de ouvir falar de Jesus já tinha gerado uma curiosidade na vida dele. E quando ele está passando, Jesus fala o que com ele? Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar, descansar lá na sua casa. O Zaqueu desce todo feliz, alegre, porque Jesus falou com ele, e ele estava indo para a casa dele naquele dia. E quando chega na casa de Zaqueu, Zaqueu vai falar, olha, eu quero corrigir a minha vida. Corrigir
que ele tinha cometido fraude. O que ele fraude? Ele tirava o imposto antigo para entregar para o Estado e ainda tirava outra parte em cima daquele valor para poder embolsar. Isso ele ia devolver. Então, quando Jesus fala com ele, hoje eu vou descansar, repousar na sua casa, e logo depois Jesus falando, porque havia uma murmuração muito grande, Jesus estava falando com o pecador, Jesus estava comendo com o pecador, e agora vai dizer que Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Então veja que simplesmente, olha, veja que interessante, só por causa de uma curiosidade, Zaqueu se converteu. Por causa de uma curiosidade. Porque tem pessoas, amados irmãos, que elas não despertam curiosidade por aquilo que é de Deus. Elas despertam curiosidade para tanta coisa. Se tiver uma briga na rua, todo mundo bota a cara na janela, sai do portão, sai pro meio da rua. Mas quando tem um pregador falando na televisão, desliga. Se tiver um pregador no rádio, ele vai lá muito ligado, desliga o rádio. Se tiver um panfleto de um evangelismo, a pessoa não desperta para ler, para saber o que está escrito aqui. Se tem recebe uma mensagem, às vezes uma palavra de Deus no celular, a pessoa passa aquilo ali porque ela não desperta. E veja que Zaqueu, só de ficar ali, que eu tenho ouvido falar, eu já tinha ouvido falar, mas agora eu quero ver ele. Só que eu não tenho altura. E havia muita gente querendo também ver Jesus, focar em Jesus. Só que Zaqueu, ele arrumou uma estratégia. E veja aqui, que quando alguém tem fé, você arruma estratégia. Quando você tem fé, você arruma jeito. Você não fica. Eu queria ver Jesus, mas Jesus passou, mas eu sou baixinho. Você tem que ter estratégia. Eu vejo uma geração de gente que diz que está seguindo a Deus, mas não tem nenhuma estratégia de fé. A mulher do fluxo de sangue, qual foi a estratégia dela? Eu não eu vou tocar. Se eu tocar, tenho certeza que eu vou ficar curado. São pessoas, amados irmãos, que são movidas por, amados, elas estão inclinadas para a sua bênção, elas estão inclinadas para o seu milagre. Zaqueu podia falar assim: olha, eu já até ouvi falar dele, mas eu não quero contar com ele, eu não quero vê-lo, porque a lei dele é diferente da minha, ele faz uma coisa, eu faço outra diferente, é ele na dele e eu na minha. Zaqueu podia ter feito isso. Mas Zaqueu lá no seu interior, quando alguém contou para ele, porque ele ouvia falar de Jesus, mas ainda não tinha tido conta. Então, tudo aquilo que alguém contou para Zaqueu, que veio, amados irmãos, para gerar fé na vida dele. Aquilo veio gerar, amados irmãos, uma transformação na vida dele. E você está achando que quando ele fala de Jesus para a vida de alguém, aquilo ali não vai acontecer nada? Engano nosso. A gente fala uma vez. E quando a gente às vezes esquece daquilo que a gente falou, o tempo passa, daqui a algum tempo, aquela pessoa vai ter uma outra experiência, porque o Espírito Santo de Deus vai continuar trabalhando por meio daquela palavra. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, meus irmãos, às vezes estou pregando aqui e falo de citações, dou exemplos, e às vezes eu tenho a oportunidade de encontrar com alguém, às vezes eu procuro contar uma história, uma situação, porque, amados irmãos, tudo aquilo vai levar a pessoa a refletir. Porque Jesus contava muitas e muitas e muitas parábolas. Às vezes o discípulo nem entendia, mas ele ia lá e explicava, fazia com que eles pudessem repetir tal coisa. E nesse texto, ainda que para os apóstolos de Jesus, a mensagem que Jesus está falando com eles aqui, sobre aqueles que promovem escândalos, aqueles que na prática eles geram os escândalos. E os discípulos começaram, amados irmãos, a ficar antenados. Porque tem uma coisa, irmãos, que está acontecendo na sociedade que nós muitas vezes não estamos olhando para isso. É a geração geradora de escândalos. O crente tem que ser aquele que deve, amados irmãos, fugir daquilo que é escândalo. E isso passa, amados irmãos, pela experiência de fé que nós temos na nossa vida. Não é
Porque é uma geração que tem gente envolvida em tudo quanto é tipo de escândalo. Ai, tanta hora, prega, faz isso, faz aquilo outro, mas está envolvido no escândalo. São coisas que muitas vezes criam bloqueios na vida alheia. Aí Jesus vai dizer que melhor fosse colocar-se uma pedra de moinho. Não sei se a pedra do moinho na época de Jesus é do mesmo tipo do feitio das que eu conheci, que era uma pedra mais ou menos de uns 70 centímetros de diâmetro, aproximadamente uns 20 centímetros de altura, e ela tem um buraco no meio. E aquilo ali era na estrutura do moinho que lá da fazenda onde eu morava. Então vinha aquela água, passava naquela roda do moinho e girava aquela pedra e ela ia moendo. Agora eu fico imaginando que uma pedra aquela era pesadíssima. Então Jesus não está falando aqui que é melhor que alguém colocasse amarrasse o seu pescoço numa pedra de moinho e fosse lançado ao fundo do mar, ou seja, aqui literalmente que aquela pessoa fosse a morte, mas que não gerasse escândalo para a vida de alguém. Irmãos, tem hora que a gente fica muito receoso, tem hora que a gente vai pedir as coisas a alguém, a hora que às vezes você vai fazer alguma coisa para alguém, tem hora que você sabe que você fica receoso, porque tem pessoa que às vezes você está fazendo bem para essa, querendo às vezes resolver uma situação, às vezes a pessoa ela cria um baita de um escândalo, e escândalo não é uma coisa que crente tem que estar enfiado no meio dele. Então Jesus está falando aqui, amados irmãos, e ele fala do escândalo. Jesus depois vai falar aqui, louvado seja o nome do Senhor, do pecado do nosso irmão. Então Jesus fala assim: olha, se tem irmão pecar contra ti, então você deve perdoá-lo. Se ele vier a ti e arrependeu, eles afirmaram, que se arrependeram, e agora vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 3, perdoa. Então, perdão, amados irmãos, só é possível para aquele que tem fé. Qual é a fé do perdão? A fé do perdão, amados irmãos, é que eu não quero carregar sangue, eu não quero carregar culpa, eu não quero carregar, amados irmãos, um problema grave na nossa vida. Você sabe uma coisa que a gente pode ouvir a palavra de Deus e a gente passa mais. Existe um pecado na Bíblia que não existe perdão para ele. A Bíblia fala que é o pecado da blasfêmia contra os filhos. Mas você sabia que tem outro pecado na Bíblia que a gente também não vai encontrar? Olha bem, a gente também não vai encontrar perdão para ele se a gente viver dele. É um pecado quando a gente não perdoa o nosso próximo. Sabia? A palavra vai dizer que aquele que não perdoa o seu próximo, Deus também não tem perdão para ele. Se Deus não tem perdão para aquele que não perdoa o seu irmão, é a mesma, ele se encaixa na mesma consequência daquele que tenha blasfemado. Ou seja, ele não aceitou a regra de Deus, ele não concordou com o princípio de Deus. Ou seja, por isso que nós temos que ter fé, porque a fé, amados irmãos, é para aceitar o princípio de Deus, independente do que tenha acontecido sobre a nossa vida. Porque o que nós estamos vivenciando nesse tempo são pessoas doentes, porque sofreu algum tipo de dano e ela não tem capacidade de perdoar o seu próximo. E aí ela quer perdão de Deus. Aí o irmão quer o perdão de Deus, mas ele não perdoa o seu próximo, ele não perdoa o seu próximo, aquele que tem contato no dia a dia, com quem ele pode falar no dia a dia, com quem ele pode se encontrar com facilidade no dia a dia. Como ele terá perdão de Deus, a qual ele não enxerga, não tem contato com esse contato? Ah, mas eu tenho contato com Deus é pela fé. Então usa a mesma fé para perdoar o Senhor. Usa a mesma fé para perdoar o seu próximo. Aí Jesus está falando, olha,
e se pecar contra ti 7 vezes no dia. Veja aqui, amados irmãos, se torna tão difícil, só para quem tem fé mesmo, é possível, amados irmãos, entender isso aí e colocar isso em prática. Porque se a gente, amados irmãos, for resolver fazer essa continha aqui, fazer isso aqui, né? 7 vezes no dia, o meu irmão vier pecar contra mim, eu vou lá e perdoo. Perdoou 1, perdoou 2, perdoou 3, perdoou 4. Já não chega a falar de perdoar, não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Você vê? Pastor, então quer dizer que eu tenho que experimentar as 490 vezes perdoar. Isso quer dizer que a gente tem que ser longânimo. A gente não pode ser um crente curto e grosso na hora quando se trata de perdoar. Porque uma hora ou outra a gente vai se encontrar numa situação que precisa do perdão e nós não teremos perdão. Quantos casamentos estão aí, por exemplo, destruídos porque um errou e o outro não perdoou? Quantas famílias estão, quantos ambientes de trabalho, vizinhança, em todas as estruturas da sociedade, nós estamos vivenciando experiência de alguém que não perdoa. Presta atenção, perdão aqui é concessão para quem se arrepende. Para quem se arrepende. O perdão é uma concessão. E você falou aqui, olha, e olhar para o nosso Deus, se ele não pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa. Se ele se arrepender, mudar de ideia, mudar de conceito, mudar de atitude, mudar de pensamento, perdoa. Porque se nós não perdoamos, irmãos, se nós não temos a capacidade de perdoar, irmãos, quantas coisas aconteceram, por exemplo, ao longo da minha vida, se cada pessoa que na cara dura veio para fazer mal, se eu fosse colocar aqui ainda mais uma, deixar o coração, né? O coração enganoso, mentiroso, coração, ele tomar as decisões, se não fosse o valor da fé. Ia passar por cada pessoa, não dá bom dia, não cumprimenta, não visita aquela pessoa, não ora para aquela pessoa, não vai, eu não vou com a cara daquela pessoa, não vou mesmo não, com a cara daquela pessoa não, que eu vou é com a minha cara, ela que marca aquela, né? Ela é ele que anda a cara dele, né? Não, irmão, tem que orar pelo meu próximo, a palavra nos ensina a orar até pelos nossos inimigos. Se eu tenho que orar, eu tenho que aprender, amados irmãos, pela fé. Aí os discípulos, quando ver Jesus falar aqui, ele falou, se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, quer ter motivo dizendo, arrependo-me, perdoa. Jesus falou, perdoa. Jesus falou de novo, perdoa. Tem gente que também perdoa contra a gente tem que estar dando perdão para ele. A gente tem que ser livre do ódio, livre da raiva. Eu não vou perdoar. Quantos anos a gente vivenciou ao longo da nossa história, seja em tudo quanto é tipo de ambiente, tudo quanto é tipo de situação, se nós não tivermos uma fé diferenciada para perdoar, a gente peca, a gente fica sem misericórdia de Deus. Aí ele vai dizer assim, disseram os apóstolos ao Senhor Jesus, falaram com Jesus assim, olha, então acrescenta a nossa fé. Por que acrescenta a nossa fé? Porque os apóstolos de Jesus não tinham capacidade de perdoar. Não tinham capacidade, amados irmãos, e podia ser depois que poderiam escandalizá-los. Às vezes palavras, às vezes brincadeiras, às vezes más colocações de alguma situação no dia a dia, às vezes atitudes. Então isso era uma mensagem que Jesus estava falando com eles a respeito daquilo que eles praticavam, porque eles estavam no conceito da fé, no conceito da crença. Por exemplo, nós viemos dentro do conceito da nossa família. Nós somos o que somos hoje, baseado no conceito da nossa família. Que aprendemos com nosso pai, com a nossa
tio, com a tia, com os avós, principalmente as pessoas que passaram a maior parte da nossa infância e da nossa adolescência e juventude, que estiveram perto de nós por muito tempo, ensinando para nós o que era certo e o que era errado, ensinando valores. Então aquilo gerou em nós uma crença, gerou em nós uma fé sobre aqueles valores. E nós muitas vezes abrimos mão daquilo que não era necessário, mas nós nos envolvemos, criamos raízes naquilo que nós não poderíamos dispensar nunca. Poderíamos dispensar nunca. Então quando Jesus falou com eles aqui, nós vamos ter que acrescentar nossa fé. E às vezes nós olhando para a vida dos cristãos nos dias atuais, encontramos homens e mulheres de todos os lugares que vivenciam, nossos irmãos, uma falta de fé imensurável. Ou seja, não é como nós dizermos, porque, amados irmãos, é algo que fica crítico. É uma situação que preocupa. E não era, amados irmãos, já nos dias de Jesus. O problema da fé, de crer nos valores, de crer, amados irmãos, a palavra de Deus, até na vida como o conceito da fé, já era observável. Porque, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo número 8, os discípulos estavam com Jesus. Veio uma tempestade. A tempestade assopra vento, combate aquele barco e começa a entrar água, e o discípulo olha, Jesus, mestre, acorda aí, porque a água está entrando no barco e nós estamos perecendo. Jesus falou, homens pequena fé. Jesus já questionou eles. Em Mateus capítulo número 14, vamos encontrar Jesus andando por cima das águas. E quando Pedro viu, ficou assustado, falou, Jesus falou que foi espantado, porque não é assombração, sou eu que estou aqui. Pedro fala o seguinte, se és tu que está aí, manda-me e pergunte. Ele falou, então vem. Veja que Pedro, ele tem até uma inclinação para ir. Ele tem até uma decisão, uma vontade de ir, para poder experimentar aquela novidade de ir por cima das águas. Mas veja que a fé de Pedro não era o suficiente para chegar até Jesus. Não era. Nós olhando, amados irmãos, ao lado do nome do Senhor Jesus, nós prestamos atenção em que Pedro, ao lado do nome do Senhor, Pedro até tentou ir ali, né? Até tentou, mas Jesus olha e fala assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas a fé era pequena. O Jesus falou que fé pequena, tamanho do de mostarda, era possível fazer coisa grande. Ainda assim, a fé de Pedro me parece aqui menor do que um grão de mostarda, pois ela não permitiu ele chegar onde Jesus estava sem antes começar a afundar. Então vejamos, amados irmãos, que nós nos encontramos numa campanha, num propósito, acrescenta-nos a fé. E quando nós falamos de acrescenta-nos a fé, estamos falando, amados irmãos, de iniciar exatamente uma grande experiência de melhorar o nosso desempenho. Cremos nos valores da palavra do Senhor, cremos nos princípios da palavra do Senhor, amados irmãos, adotando a fé como uma direção para nós, adotando a fé, amados irmãos, como fundamento da nossa vida cristã, porque sem fé será impossível, é impossível, não há como nós aproximarmos, chegarmos a Deus e iniciarmos uma santidade do Senhor. Então, quando eu venho para essa campanha, eu venho aqui para olhar homens e mulheres que ao longo das Escrituras Sagradas destrincharam momentos de fé, né? Elias, que homem cheio de fé, Elias. Daniel, homem cheio de fé, homem cheio de fé. Moisés,
milhares no meio do deserto. E Deus dá provisão de tudo. Livra das bestas feras do deserto. Comida não faltou para eles. Não faltou para eles a proteção, livramento da rota das guerras. Não faltaram para eles ali, amados irmãos, aquilo que era fundamental no dia a dia. E mesmo assim, eles ainda pecaram contra o Senhor, porque eles faltaram fé. Pereceram na murmuração, pereceram, porque diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor, e eles se levantaram contra a autoridade de Deus, levantaram contra Moisés. A própria irmã de Moisés levantou contra ele. Teve a sua própria casa. Então vejamos, irmãos, que a fé é para nos dirigir melhor. É para a gente aprender a ter condutas melhores. A fé é para poder nos aperfeiçoar de fé em fé, de glória em glória, todos os dias. Mas eu creio, vou melhorar. A minha oração de amanhã vai ser melhor que a de hoje. A minha mensagem de amanhã vai ser melhor que a de hoje. O meu louvor de amanhã será melhor do que o de hoje. A minha oferta de amanhã será melhor de hoje. A minha caminhada a pé amanhã será melhor do que a de hoje. A minha viagem de carro amanhã será melhor do que a de hoje. A comida de amanhã será melhor do que a de hoje. A experiência com o Senhor amanhã será melhor do que a de hoje. Ou seja, aquele que vivencia pela fé, como diz a palavra, o justo não viverá por outra experiência, senão pela fé. Porque o justo, amados irmãos, ele não vai ficar olhando para as circunstâncias físicas, materiais, as coisas que os olhos podem ver, que os ouvidos podem ouvir, mas ele vai vivenciar, amados irmãos, é pela fé. E é por isso, amados irmãos, que nós devemos pedir o Senhor acrescenta-nos a fé. Acrescenta. Está chovendo? Eu tenho fé. Glória a Deus. Não está chovendo, mas eu tenho fé. Está calor, tenho fé. Está frio, tenho fé. Se tem comida, tenho fé. Se não tem comida, tenho fé. Tem água, tenho fé. Se não tem água, eu tenho fé. Se tem, amados irmãos, de recurso material financeiro, tenho fé. Se também não tiver, eu tenho fé. Então, amados irmãos, eu preciso alimentar a fé todos os dias, mantendo a minha esperança no Senhor. Irmão, os milagres seguirão os fiéis. Jesus chega numa casa e fala: os que não creem saem. Não vive uma vida crendo em quem não tem fé. Não fica aí por aí andando aí crendo em quem não tem fé, mantendo expectativas em cima de quem não tem fé. Não dá. Moisés poderia ter, amados irmãos, olhado para Janes e Janes, olhado para os resistentes, e falado: não, vocês têm razão. O mar está na frente aí, com o barulho do exército faraónico ali. Os resistentes Janes, olha, nós também sabemos fazer com serpente, com os nossos cajados. Moisés poderia ter olhado para aquilo tudo ali e, amados irmãos, e se surpreender. Mas a fé dele não era uma fé qualquer. Não era uma fé. E é por isso que a nossa fé não pode ser uma fé qualquer. A fé de Pedro aqui, Jesus, claro. Se tiver fé, você vai falar com a montanha, precipita-te naquele mar, e a montanha vai sair de um lugar para o outro. Precipita, a moreira sai desse lugar e planta-te lá no meio do mar, lá aquelas águas no mar e vai acontecer. Mas por quê? Ele falou: por que duvidaste com uma pequena fé? Uma pequena fé, uma fé insuficiente. Amém, irmãos? Fé suficiente. Fé suficiente. O centurião que falou assim: olha, homem, eu não sou mendigo, o senhor entra e passa o meu telhado. Não sou mendigo. Mas ele tinha fé. Ele tinha fé.
Ele não via Jesus passar. Via? Não, está certo. Não via. Mas ele não era surdo. Só de ouvir o barulho da multidão, ele falou para Jesus. Aí começou a gritar: Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ô Jesus, filho de Davi, eu te chamo para cala a boca, quem vai parar de falar com o Chicão? A nossa sociedade, aquele caminho, ninguém vai parar. Tudo que a gente, amados irmãos, que tem algum tipo de problema, sempre é preterido. Sempre é preterido. Hoje, os idosos têm preferência, as grávidas têm preferência, o cadeirante tem preferência, o cego, o paralítico, o mudo, o surdo e outras situações, eles têm preferência. Mas no tempo de Jesus, lá nesse tempo, não havia preferência. Não havia. Eles eram preferidos. Só que Jesus olha para o direito de todo ser humano diante de Deus. O direito de todo ser humano diante de Deus é igual. Não tem rico, não tem pobre, não tem proibido, não tem aleijado, não tem branco, negro, não tem nada disso. Jesus, quem quer? Você está precisando aqui? Não, eu quero chegar, eu quero ver. Jesus não criou milagre na vida dele. Ele era cego dos olhos, mas não era cego na fé. Ele não era cego na fé. Então, para te dizer que a multidão de gente que andava atrás de Jesus estava mais cego do cego de Jericó, porque conseguiram falar para ele, não incomodar mais. Conseguiram dizer para ele para não incomodar Jesus. Só que Jesus, irmãos, ele tem uma percepção muito grande, muito de como que acontecia as injustiças na sociedade. Nós olhamos para o tempo de Bethesda. O homem estava 38 anos. Como é que você deixa um homem de 38 anos abrindo o tempo de Bethesda? Eu penso por isso hoje, minha todo dia. Se é de algumas horas, de algumas para outras horas. Né? Mas tinha 38 anos esperando que ninguém ajudava ele. Não é possível. Você já parou para pensar nisso? Ou seja, ninguém olhava para quem tinha chegado primeiro na fila. Alguém chegava por último, passava na frente de todo mundo e pegava a sua bênção. Falou para prestar atenção nisso? Alguém que tinha perna, alguém que tinha alguém outro para ajudar, tinha alguém tinha alguma coisa que ninguém parou para poder ajudar aquele homem. Mas Jesus veio naquele tempo de Bethesda, Jesus não curou mais ninguém. O texto não diz que Jesus curou mais ninguém. Mas aquele homem ficou ali esperando. Eu posso ficar aqui 20, eu posso ficar 30. Já estava 38 anos esperando milagre, mas ele continuava crendo. É isso que precisa mover a nossa vida. Apesar de tudo estar conspirando contra nós, tudo não dá certo, as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. Tem sempre outro à nossa frente, tem sempre outro pegando a nossa vaga, tem sempre outro chegando na nossa hora. E a nossa irmã, chega a hora que Jesus abre porta só para nós, que Jesus prepara a vaga só para nós, que Jesus prepara o milagre só para nós. Então eu preciso falar com o Senhor, acrescenta a minha fé, para eu continuar esperando, né? Continuar esperando, e que essa palavra possa tocar o seu coração, dirigir o seu coração. Tem fé para perdoar o seu irmão, fé para não se envolver nas coisas que não vão ser boas, fugir daquilo que vai gerar danos, vai gerar escândalo. E que Deus vai te abençoar. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. E esta palavra, posso Deus, eu encontro o coração do meu irmão, da minha irmã. Abençoamos, ó Deus amado, instruídos na tua palavra. Ouça, acrescenta, Pai amado, para que a fé desses irmãos, ó Deus amado, eles, ó Pai, ao nível espiritual, ó Deus amado, ó Deus de muita alegria, que possam, Deus, ser acrescentados no ânimo, acrescentados, Pai querido, ó Senhor, meu Deus, acrescentados, ó Pai, de vencer, ó Deus, o sobrenatural. Abençoa teu servo, abençoa a tua serva,
Pai amado, que tenha capacidade de perdoar. Senhor Deus amado, fica aquela forçação de barra. Perdoar porque ama, porque quem ama, diz a palavra pelo apóstolo Paulo, que quem tem amor tudo sofre, tudo padece. Ah, Senhor, porque essa é a experiência verdadeira. Essa experiência, Pai querido, daquele que entende, daquele que observou a palavra, porque Deus amou o mundo de tal forma, porque Deus nos entregou seu Filho amado. Por isso, Pai, nós oramos e que todos nós, ao ouvirmos essa palavra, esse teu servo, essa tua serva, onde quer que seja, ao receber essa palavra, seja transformado para a honra e a glória do nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode aplaudir o nome de Jesus.